Pronto, Fábio. Obrigado. Pessoal, então hoje eu vou fazer um exercício com vocês de mostrar como que a gente implementa uma avaliação genética usando um pacote estatístico qualquer. A gente vai fazer um exemplo no R e eu vou mostrar para vocês a equivalência que tem daquelas duas abordagens que nós terminamos na aula passada. Eu terminei a aula passada explicando para vocês a questão de obtenção de soluções para o valor genético usando uma equação que era a equação que eu uso o termo clássica para ela do Blup, que envolvia a inversão de uma matriz, que era a matriz V. E também a gente também falou sobre a obtenção dos Blups usando o sistema de equações de modelos mistos, que é dessas duas abordagens aqui. Então, o que eu vou fazer hoje é mostrar como que a gente obtém esse sistema de equações aqui para calcular as soluções para os valores genéticos usando essa derivação clássica e também como que a gente implementa isso aqui, tá? Notem o seguinte, dependendo do trabalho que vocês estiverem lendo, o sistema de equações de modelos mistos aparece nessa forma aqui, ou aparece nessa forma aqui, um pouco mais completa, tá? Elas são equivalentes, tá? Quando a gente tem uma situação de uma característica única e com homogeneidade de variância residual, e genética também. Então, isso aqui, essa parte de cima, é simplesmente uma simplificação desse sistema aqui. Esse sistema aqui, ele permite, se vocês prestarem atenção nessa matriz R aqui, ele permite considerar a heterogeneidade de variância residual, apesar de que, geralmente, quando vocês encontrarem esse sistema de equações em algum material, ele não vai estar fazendo menção a essa questão de heterogeneidade de variância residual. Ele simplesmente vai estar lá com essa matriz R-1. Às vezes, para quem não sabe ainda, essa opção aqui, tá? Esse sistema que está desenhado aqui embaixo, ele pode ser útil para um caso em que a gente tem interesse de trabalhar com variância residual heterogênea. Se a variância residual for homogênea, esse sistema aqui, ele pode ser simplificado nessas equações. Nós vamos fazer, então, esses 3 casos aqui, e eu vou mostrar para vocês que as soluções dos valores genéticos e dos valores de B são iguais, e vou fazer algumas considerações sobre como que a gente monta essa matriz de delineamento aqui, de incidência dos efeitos fixos, que a gente chama de X, para que vocês possam, dependendo do interesse, trabalhar um pouco com essa matriz, tá? Então, aqui está o nosso exemplo. Deixa eu... Eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp esse trabalho aqui. Para quem ainda não conhecia, é um trabalho bem simples e ele mostra como que implementa o modelo animal, né, que fornece soluções do tipo Blup, para avaliação genética. Então, ele faz uma descrição bem aplicada, assim, eu gosto desse material, eu acho que ele é bem didático, tá? Ele apresenta as equações, fala um pouco
sobre alguns conceitos, fala também a questão da acurácia, como que calcula, apresenta alguns valores de herdabilidade, repetibilidade, e ele apresenta dois exemplos, tá? Um com o modelo animal, ele apresenta aqui o pedigree, apresenta a matriz de variância covariância genética, apresenta os fenótipos, tá certo? E apresenta o sistema de equações e as soluções. Tá aqui. O que é cada matriz. Então, eu vou usar esse exemplo, tá? E vou construir com vocês esse sistema de equações. Aqui está a inversa. Então, e aqui as soluções. Então, tudo que a gente vai trabalhar hoje está nesse material. O que a gente vai fazer é uma implementação do que está descrito nesse documento no R, tá? Eu não devo chegar na parte de acurácia hoje, porque eu vou querer gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre essa matriz X aqui. Tentar dar algumas dicas para vocês. Então, vamos lá. Eu não vou passar esse script para vocês, porque provavelmente, como a gente está fazendo pelo vídeo, está gravando, depois vocês podem assistir ao vídeo e copiar o que está escrito. Eu acho que copiando é a maneira mais eficiente que vocês vão ter de aprender e de fazer as adaptações necessárias no material de vocês. Então, vamos lá. Então, eu vou usar um pacote disponível no R que chama Pedigree. Esse pacote eu uso basicamente para construir a matriz de parentesco. Só para isso. Não fosse a necessidade de construir a matriz de parentesco, todos os pacotes que já estão na memória do R seriam suficientes para a gente executar as rotinas que estão aqui. Então, carregar o pacote Pedigree, criar os vetores com o parentesco entre os animais. Nesse exemplo, pessoal, o efeito de sexo é o único efeito que não é de origem genética aditiva que vai ser modelado. Se vocês estiverem trabalhando com uma situação um pouco mais complexa, mesmo que estiver implementando dessa forma que a gente vai fazer hoje, vocês vão ter o efeito de lote em que o animal foi criado, vocês vão ter o efeito de sexo também, às vezes vai ter alguma covariável, enfim. O que nós vamos fazer para o fator sexo pode ser feito para qualquer outro fator separadamente, sem problema. O vetor com os fenótipos, tá? E aqui a variância genética aditiva e a variância residual. Percebam o seguinte: todo procedimento que a gente vai desenvolver aqui, e também o procedimento, ou uma das pressuposições que foi assumida para o desenvolvimento do sistema de equações de modelos mistos, e usando o modelo animal, eles consideram, tá, que as variâncias e covariâncias, caso a gente esteja falando de uma análise multivariada, sejam conhecidas. Então, esse procedimento não é para a estimação de componentes de variância. É simplesmente um procedimento para avaliação genética, partindo-se do pressuposto de que os parâmetros genéticos são conhecidos. Esse termo alfa aqui, vocês vão ver lá no trabalho, é simplesmente uma relação entre a variância residual e a variância aditiva. E aqui já começa vindo aqui que é um pouquinho mais específico para nós do melhoramento, que é calcular, montar o pedigree, tá certo? E também calcular, primeiro montar o pedigree
organizar a matriz de pedigree e depois começar o cálculo da inversa, montar a matriz de pedigree propriamente dita. Então, olha só, da forma como o pacote pedigree trabalha, ele precisa que a matriz de pedigree, com as informações de animal, pai e mãe, estejam sob a forma de um data frame, tá? Tem outros pacotes do R que exigem que os dados genealógicos estejam em outro formato, uma lista ou alguma outra estrutura de arquivamento, tá? O pedigree, o pacote pedigree, parte do pressuposto de que as informações de genealogia estão em data frame. Então, esse aqui é o nosso pedigree. Ó. Então, nós temos 5 animais com fenótipos e aqui estão os pais deles. Outra coisa importante que vocês têm que considerar, porque às vezes é fonte de erro nas análises, principalmente no R, é o caso em que o animal não tem pai ou mãe conhecidos. No caso do pacote pedigree, animal com genealogia incompleta, a gente precisa usar o código NA, tá? Em alguns outros pacotes, talvez o animal com genealogia incompleta tem que ter 0 aqui para o pai que não é conhecido, tá? Eu não sei exatamente qual que é o outro pacote, mas eu acho que o NCMC-GL-MM, que também trabalha com modelo misto, mas no contexto bayesiano, ele exige que seja 0. Enfim, cada pacote tem a sua exigência, e quando vocês estiverem rodando, se tiver algum problema, primeiro vocês tentem verificar essas questões mais simples, tá? Às vezes você está tendo um problema e é simplesmente uma questão de codificação. Então, nós fizemos esse data frame aqui, só juntando os vetores de animal, pai e mãe. Esse comando aqui, ó, essa função add índice, na verdade, ela serve para adicionar no pedigree indivíduos que estão aparecendo como pai e como mãe e que ainda não estão listados como animais. Olha só, esse arquivo ele tinha 5 linhas, agora ele tem 8. O que aconteceu? Naquela versão original, ó, ele começava de 4 até 8. Só que os animais 1, 2 e 3, eles não estavam listados no pedigree com os seus pais desconhecidos. Então, foi necessário fazer uma checagem e verificar quais animais estavam registrados aqui como pais, mas não apareciam como indivíduos. Então, essa função, ela serve para reajustar o arquivo de pedigree. Uma outra coisa que é importante para trabalhar com a função, com o pacote pedigree, é que o pedigree dos animais estejam organizados em ordem crescente, tá? Essa função aqui, nesse caso específico, ela não vai mudar nada do que já estava pronto, porque os animais já estavam organizados em ordem crescente, de 1 a 8, mas é importante que, se vocês estiverem trabalhando com códigos, tipo com RGN do animal, ou com alguma outra forma de identificação, que alfanumérica, enfim, vocês vão precisar de alguma alternativa para renumerar os animais e organizá-los de forma que a numeração seja crescente e os pais sempre tenham números menores do que os filhos. Tem algumas outras opções,
que nos permitem trabalhar com códigos alfanuméricos. Aí, nesse caso, a gente não precisa organizar isso aqui por ordem alfabética. O que a gente vai precisar é de uma estratégia para organizar isso aqui de modo que os pais sempre apareçam antes dos filhos. Então, em alguns casos, vocês podem ter problemas para implementar essas rotinas por algum erro de organização, enfim, coisa desse tipo, tá? E tomem muito cuidado também para que o número do animal que aparece aqui, ele sempre esteja padronizado nas próximas rotinas, para a gente não ter problema na hora que eu for extrair o valor genético de um determinado animal, e eu vou pegar o valor genético com base no nome da linha, ou no número da linha, eu realmente esteja pegando o valor genético do animal que eu tenho interesse, tá? Então, sempre compensa investir um tempo fazendo essas conferências de numeração, verificando se eu tenho animal com informação duplicada no arquivo. O R é bastante específico, então, se a gente está trabalhando com uma variável alfanumérica, e às vezes tem letra maiúscula, letra minúscula, às vezes o número está separado por um espaço da letra, então tem que padronizar tudo isso para a gente conseguir fazer a análise sem problema. Então, fiquem atentos ao número de animais com dados que você tem na base, ao número de animais no pedigree. Essas informações, elas ajudam na conferência para a gente verificar se está tudo certo com o banco de dados. E sempre que vocês forem preparar um roteiro de análise, preparem de uma forma que, se vocês verificarem algum erro em determinado momento no processo de análise, vocês precisarem fazer uma correção lá nos primeiros passos da edição, deixe o programa um pouco mais inteligente, tá? Para você simplesmente fazer essa correção e depois ele executar todos os outros passos automaticamente. Dos primeiros scripts que eu fiz na minha vida, eu tinha muito problema e eu, por exemplo, identificava um animal com erro, sei lá, quero excluir o animal 1. Eu ia lá, fazia um comando assim, exclua o animal 1. Aí depois eu queria excluir o animal 15. Exclua o animal 15. Às vezes eu tinha lá 30 linhas de comando, cada uma para excluir um animal. Então isso não é muito inteligente. Então a gente tem que fazer uma rotina que identifique eventuais problemas e exclua todos os animais que apresentarem aquele problema, tá? E aí fica mais fácil de executar e de fazer possíveis correções no roteiro de análise. Então, olha só, esse comando aqui, ele serve para fazer a matriz de parentesco, tá? Aqui eu simplesmente calculo o número de indivíduos que tem nessa matriz. Isso vai ser importante para definir a ordem da matriz. Esse comando make_a é o comando que faz a matriz de parentesco conforme nós estudamos, tá certo? Então, a gente precisa identificar qual que é a matriz de pedigree. No nosso caso, ela coincidentemente também chama PED, e ele vai construir a matriz A desse formato. Da forma como está escrito aqui, ele vai gravar no disco, no diretório que eu estou executando, um arquivo chamado a.txt, tá? Então, olha só. O que acontece? Eu tenho que ler esse
esse documento aqui para criar a matriz A. Olha como que ele gravou isso no arquivo aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu estou executando aquela rotina, ó, essa rotina aqui, dentro desse diretório, tá? E ele gravou uma matriz A apenas, olha só, linha 1, coluna 1, o valor é 2. Linha 2, coluna 1, o valor é 0. Linha 2, coluna 2, o valor é 1. E assim por diante, tá? Se eventualmente a gente precisar desses dados para alguma outra... Lembrando que isso aqui, por exemplo, ó, é o coeficiente de endogamia do animal 15. O 14, 14. Esse elemento é o coeficiente de endogamia do animal... Ele é 1 mais o valor do coeficiente de endogamia do animal 14. Então, o coeficiente de endogamia do animal 14 é 0. O coeficiente de endogamia do animal 15 é 0,03. E assim por diante. Então, essa informação aqui, ela pode ser usada para alguma outra análise, para alguma outra interpretação que a gente precisa. Então, agora, eu vou ler novamente aquele arquivo que está lá, tá certo? Ó, ele é um arquivo de 36 linhas, e vou recriar a matriz de parentesco no formato de matriz, no formato de uma matriz 8 por 8. Então, esses aqui são os comandos que eu faço para montar essa matriz. Então, olha só. Aqui vocês podem ver, então, a matriz 8 por 8 de genealogia entre os animais, tá certo? Então, está aqui. Só uma correção. Eu falei, quando eu abri essa matriz aqui para vocês, eu abri uma matriz que não era desse banco de dados, tá? Porque esse banco de dados só tem 8 animais. Então, a matriz 8 por 8, ela deve ter sido gravada em outro diretório aqui, não vou gastar tempo procurando isso, mas vocês sabem que essa rotina vai gerar um arquivo chamado a.txt, onde tem as informações ou do coeficiente de parentesco ou do coeficiente de endogamia de cada animal. Então, olha só. Criada a nossa matriz de parentesco, ela está aqui, tá certo? Então, ela é 8 por 8. Beleza, a gente vai usar ela no nosso modelo. Então, eu só usei o pacote pedigree porque ele tem essa rotina implementada para organizar o pedigree e essa rotina aqui para calcular a matriz de parentesco. O resto, eu vou fazer usando todas as opções de manipulação de matrizes do R, tá? Uma outra opção, nós não vamos usar nesse exemplo, mas ao invés de calcular a matriz A, calcular a matriz A inversa diretamente. Em algum momento da aula passada, eu falei para vocês que um dos desafios da implementação da metodologia do modelo animal para as avaliações genéticas era calcular a matriz A-1. E que em 1976, o Henderson e o Quaz, em 2 trabalhos independentes, desenvolveram um algoritmo que calcula a matriz A inversa diretamente, sem a necessidade de calcular a matriz A. E isso pode estar implementado aqui, isso aqui serve para calcular a matriz A-1, a gente não vai usar nesse caso, mas se vocês precisarem para alguma rotina, está aí. Bom, então agora a gente vai calcular as matrizes necessárias para a obtenção do sistema de equações
e para a predição do valor genético. Tem várias maneiras de se calcular isso, tá? De montar essas matrizes. Cada pessoa usa a sua estratégia. Uma estratégia pode ser genérica e servir para todos os casos, outras estratégias são menos genéricas, então a experiência de vocês é que vai ditar como que vocês vão fazer isso. Eu gosto de fazer, quando a gente faz uma análise usando modelos lineares no R, ele gera uma matriz de incidência. E esse comando aqui, ele pega essa matriz de incidência que o R normalmente geraria numa análise de modelos lineares e transforma nesse vetor X aqui, tá? Nesse matriz X. Como que ela é? Olha só. A primeira coluna, ela refere-se ao sexo 1. E a segunda coluna ao sexo 2. Então, o que acontece aqui? Ó? Se a gente pegar o banco de dados, olha só, o animal 1, a gente tem 5 animais com dados, tá? O animal 1 é do sexo 1, o animal 2 é do sexo 2, o terceiro animal é do sexo 2, o quarto animal é do sexo 1 e o quinto animal é do sexo 1. Então, nessa matriz X aqui, a gente tem duas colunas para indicar se o animal é do sexo 1 ou do sexo 2. Então, o primeiro animal que tem dado válido no nosso arquivo é o animal de número 4, tá? É o animal do sexo 1. Então, está aqui. Se ele tem código para a coluna 1 diferente de 0, na coluna 2, ele obrigatoriamente vai ter que ser 0. O segundo animal que tem registro é o animal de número 5, ele é do sexo 2. Então, na segunda linha, na primeira coluna, está dizendo assim, olha, ele não é do sexo 1, ele é do sexo 2. O terceiro animal também é do sexo 2. O quarto animal e o quinto são do sexo 1. Tá? Então, o que eu falo para vocês? Qual que é a minha dica aqui? Entendam muito bem como que essa matriz X é desenhada para que vocês façam adaptações necessárias e entendam o que o programa está calculando quando ele solta para vocês as soluções para os efeitos fixos. Nesse caso, o efeito fixo que a gente tem é sexo, mas poderia ser grupo de contemporâneo, poderia ser... E aí, se você tivesse, por exemplo, uma base de dados com 20 grupos de contemporâneos, o que ia ter? Essa matriz X ia ter 20 colunas, tá certo? E o número de linhas ia ser igual ao número de animais com dados, e o valor 1 indicaria em qual grupo de contemporâneo cada animal está. Então, especificamente nesse caso aqui, um animal nunca pode ter código 1 nas duas colunas. Ele nunca pode ser dos dois sexos, certo? Ou fazer parte de dois grupos contemporâneos. Às vezes, isso também é uma fonte de problema. E o que vocês vão entender em alguns casos? Vou escrever uma coisa aqui. Vocês já devem ter visto em algum trabalho essa terminologia, essa descrição aqui. Y é igual a uma constante geral, mais o efeito do sexo I, mais o valor genético aditivo, mais o erro
e J. Certo? Você pode ter visto esse modelo estatístico sendo descrito. Em alguns outros casos, você pode ter visto isso aqui, ó. É igual a sexo I mais A J mais I J. Eu vou tentar implementar com vocês esses dois modelos. O que vai acontecer? As soluções para o valor de A, elas não vão mudar, vão ser exatamente as mesmas. Mas isso aqui exige uma implementação diferente disso aqui, tá? Nesse caso aqui, com essa matriz X que nós estamos trabalhando, o que a gente tem, tá certo? É esse modelo estatístico aqui. Tá? Para a gente implementar isso aqui, a nossa matriz X deveria ser isso aqui, ó. X eu vou colocar, olha só, a gente tem 5 animais com dados, tá? Então, animal 1, animal... Aqui, ó. Todos os animais vão ter na matriz X a primeira coluna igual a 1. Por quê? Porque todos eles têm esse componente aqui, ó, tá vendo que esse componente não tem um subíndice? Ele não tem um subíndice porque ele está presente em todas as observações. Então, ele aparece nessa codificação. Aí ele vai ter essas colunas agora. Ó. Então, eu sei que o primeiro animal ele é do sexo 1, o segundo animal é do sexo 2, o terceiro animal é do sexo 2 também, o quarto animal é do sexo 1 e o quinto animal é do sexo 1. Então, para esse modelo estatístico aqui, a matriz X é essa aqui. E para esse modelo, a matriz X é essa aqui. Tá? E isso vai ter diferença nas soluções para o efeito de sexo. Numa outra situação, teria efeito para soluções do efeito de grupo contemporâneo ou para algum outro fator que vocês estejam modelando, tá? Então, vou deixar assim só para depois a gente voltar nessa questão da matriz X e como que nós podemos trabalhar com ela para aproveitar melhor algumas soluções. Isso aqui depois, pessoal, a gente vai ter que fazer uma adaptação, tá? Porque essa matriz aqui, em termos de delineamento, ela tem um problema que é dependência entre as colunas. Qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, a primeira coluna, ela é o resultado da segunda coluna mais a terceira. Então, isso gera o que nós chamamos de colinearidade ou uma coisa que que vocês já devem ter ouvido falar, é que o número de graus de liberdade é diferente do número de colunas da matriz, tá? Isso depende um pouco mais de conhecimento de modelos lineares, eu não sei como que vocês são com relação a isso, mas quando a gente for implementar esse modelo aqui, a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui e lá na frente eu vou explicar para vocês melhor. No caso desse modelo aqui, essa aqui já é a minha matriz X sem qualquer problema.
Alguma dúvida, pessoal, até agora? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam, tá? Eu não estou vendo a tela de vocês, então vocês abrem o microfone e me falem, por favor. Então, vamos lá. A gente estava aqui, então já montamos a matriz X. Agora, a gente vai montar a matriz Z. Essa matriz Z é a matriz que indica quais animais do pedigree têm fenótipos válidos. Eu também uso a mesma estratégia que eu usei aqui para fazer ela, tá certo? E aqui a gente tem a matriz Z. Essa matriz Z, do jeito que ela aparece aqui, ela é um pouco desconfigurada, tá? Mas, olha só, nós temos 8 animais no pedigree. Animal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número de colunas da matriz Z é 8 e o número de linhas é 5. Então, ela indica onde está o animal 4, está aqui. O animal 5 está aqui. O animal 6 está aqui. O animal 7 está aqui. O animal 8 está aqui. Então, essa matriz Z, ela é praticamente uma matriz de identidade da ordem igual ao número de animais com dados, acrescentada de uma matriz de 0 para aqueles animais que estão no pedigree, mas que não têm fenótipos válidos. Então, nós temos 3 animais no pedigree que não têm fenótipo válido. O animal 1, 2 e 3. E eles estão indicados aqui, ó. Tá certo? Já os animais 4, 5, 6, 7 e 8, todos eles têm fenótipo. Esse pontinho que está aqui, na hora que a gente estiver fazendo a manipulação, ele é 0, tá? O que é importante? Caso a gente esteja trabalhando com um modelo de repetibilidade, e aí cada animal pode ter mais de uma informação, eu vou ter mais de um valor 1 na mesma coluna referente àquele animal. Então, se o animal 4 tivesse 2 dados fenotípicos, ele ia aparecer com código 1 aqui, e se o segundo fenótipo dele estivesse na segunda linha, apareceria com o código 1 aqui. Isso vai dar para perceber quando a gente estiver fazendo um modelo de repetibilidade. E a matriz R, que é basicamente uma matriz diagonal, tá certo? Multiplicada pelo valor da variância residual. Então, ela seria uma matriz diagonal de 1, mas eu estou multiplicando pelo valor da variância residual que a gente considerou aqui nesse exemplo. Variância residual 5,5, tá certo? Muito cuidado para não confundir. Aqui a gente está calculando a matriz A. Depois a gente vai precisar da matriz G. O que é a matriz G? É a matriz A multiplicada pela variância aditiva, tá? Olha só, é isso aqui, ó. A matriz G, ela é a matriz A, o código dela é AM, depois que eu usei esse nome AM, depois que eu imputei ela, depois que eu li ela novamente no banco de dados, tá? Então, essa é a minha matriz de parentesco, ó. Tá aqui. Lembrando que ela é 8 por 8 e multiplicada por VA. Tá aqui a matriz. A diferença, ó, da matriz A, tá certo? Que só tem os coeficientes de parentesco, da matriz G, que tem as variâncias e covariâncias entre os valores genéticos dos animais. Então, a diferença entre elas. Diferença
tanto na construção, tá, quanto na interpretação dos valores. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Como esse exemplo é pequeno, eu não me preocupei em usar rotinas de multiplicação de matrizes que gastassem menos memória. Eu usei os procedimentos tradicionais e só para vocês verem a implementação. Então, olha só, vamos voltar aqui. Vamos implementar essa equação, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa da matriz G, que nós já calculamos. Precisamos da transposta da matriz Z. Precisamos da inversa da matriz V, então a gente vai ter que calcular a V primeiro. Precisamos vetor Y, a gente já tem. A matriz X, a gente já tem também. E o beta, a gente vai calcular. Então, para chegar nesse valor de A aqui, ó, a gente já tem a matriz G, já temos a matriz Z, vamos calcular V, vamos calcular beta e vamos implementar essa equação aqui. Então, está aqui, ó. O que é a minha matriz V? Ela é Z, que multiplica G, que multiplica a transposta de Z, que multiplica R. Se eu fosse escrever ela no trabalho, V é igual a Z, que multiplica G, Z' mais R. Às vezes é isso que vocês vão encontrar em alguma publicação, tá? Que é a variância dos fenótipos, tá certo? Se ela é a variância dos fenótipos, a ordem dela é dependente do número de fenótipos. Nesse caso, nós temos 5 fenótipos. Então, qual que é a ordem dessa matriz V? Ela é 5 por 5. Aqui, ó. É a matriz de variância e covariância fenotípica. Esse era o grande problema daquela equação aqui. Era a necessidade de inverter essa matriz V. Tá? Como esse exemplo é numericamente pequeno, a gente vai conseguir inverter ela sem problema. Na prática, com um banco de dados muito grande, a gente não conseguiria fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Aqui agora, eu vou fazer o B-chapéu. O que é o B-chapéu? O B-chapéu é esse elemento aqui, ó, tá? Como que eu calculo ele? Ele é x'. Isso que eu estou escrevendo aqui é o que está escrito aqui embaixo, tá? Quando eu preparei essa apresentação, eu não tomei o cuidado de fazer isso aqui. Então, o que é isso aqui, ó? P de x é a transposta de x. V menos 1 aqui. Essa opção solve é o código para fazer a inversa da matriz no R, tá? Vezes x, x'(v), x. Isso tudo aqui é a inversa, tá? Então, derrete é a inversa disso aqui, vezes x', é o que está aqui, v menos 1, que multiplica o meu vetor y. Então, o que está escrito aqui é isso aqui, ó. Aqui dentro eu tenho a inversa. O que é esse elemento aqui?
Esse elemento é x', v menos 1x elevado a menos 1, ou seja, a inversa disso, que multiplica x', v menos 1y. Está aqui. O que tem que ter dentro desse B-chapéu aqui? Dentro desse B-chapéu, tem que ter as soluções para os efeitos fixos do meu modelo. Tá certo? Então, olha só. Esse é o elemento que vai corrigir lá na matriz X os dados dos animais que tem 1 na coluna 1. E esse é o valor que vai corrigir os fenótipos dos animais que tem o código 1 na coluna 2, que nesse caso são os animais do sexo 2, tá? Olha isso aqui, ó, tá certo? Então, eu vou multiplicar x por beta para corrigir o fenótipo. Y é o meu vetor de fenótipos. X beta são as soluções para os efeitos fixos. E da forma como eles estão alinhados aqui, então, Y é um vetor que tem 5 linhas. X beta também vai ter 5 linhas. E olha que legal que vai ser. O que é esse peso RET aqui? Esse elemento aqui é simplesmente o Y menos o X de chapéu, tá? O que é Y? É o meu vetor de fenótipos. O que tem aqui? Olha só. Aqui a gente tem o vetor Y, que são, nesse exemplo, os pesos dos animais, corrigidos para as médias dos efeitos que estão na matriz X. Então, esse aqui é o valor do primeiro fenótipo. Qual que é o primeiro fenótipo? Olha só, 22,7 menos o 22,02. Então, deu 0,67. Esse aqui é o segundo fenótipo, 14,6, menos a média da linha 2 aqui, ó. 17,14 menos 17 é menos 12 e pouco. Então, tá aqui. Tá certo? É importante fazer esse passo a passo para entender o que está acontecendo dentro do meu sistema de equações. Tá? Vou só calcular, olha só isso aqui, ó. Veja o seguinte, então a gente vai fazer o fenótipo menos isso aqui. O que é essa primeira linha aqui? É a média dos machos, a média das fêmeas. Vejam que são iguais para todo mundo que tem o mesmo código. Certo? Está aqui. Então, a gente corrigiu, eu calculei esse pedaço aqui, que é equivalente a isso aqui. Tá? Então, lá no R, eu chamei esse pedaço de peso RET. Peso RET. E calculei esse A RET por isso aqui, ó. Multipliquei G vezes a transposta de Z vezes a inversa de V vezes o peso RET, que é o que está aqui. G vezes a transposta de Z vezes a inversa de V vezes o peso RET. E agora a gente tem pela primeira vez o nosso vetor, tá certo? Com os valores genéticos. Tá aqui. Então, está feita uma avaliação genética, tá? Usando o modelo animal. Lembrem-se, nós tínhamos 5
animais com fenótipos. Nós tínhamos 8 animais na matriz de parentesco. Quando a gente fez as soluções, os cálculos, para chegar nos valores genéticos, tá? Nós conseguimos predizer o valor genético dos 3 primeiros animais, considerando apenas as informações dos parentes. E como que a gente ponderou essas informações? Olha só. Agora vamos ver qual foi o ponderador que nós demos para cada um dos fenótipos para chegar no valor genético de cada animal. Olha só, esse peso RET aqui é simplesmente, tá, o fenótipo corrigido por efeito do sexo. Esse pedaço aqui da matriz, imagine que eu tenho isso aqui, ó. Imagine que eu tenho uma matriz, eu vou chamar de H vezes um vetor que eu chamo de Y hat, tá? É o peso corrigido. Como que eu faço a multiplicação? Os elementos da primeira linha de H multiplicam por todos os elementos da coluna de Y. O Y tem 5 linhas e uma coluna, tá certo? E o H tem o quê? O H tem 8 linhas e 5 colunas. Por que ele tem 8 linhas? É uma linha para cada animal. E por que ele tem 5 colunas? Porque eu tenho 5 fenótipos, nesse caso já estão corrigidos, e eu vou identificar como que eu vou, que peso cada fenótipo vai ter. Se eu imprimir só esse pedaço aqui, ó, eu tenho os ponderadores. Lembrem que do lado dessa matriz aqui, ó, isso que está aqui na tela, essa matriz H, ela tem 8 linhas e 5 colunas. O que não está aparecendo aqui é esse Y hat, que são os nossos fenótipos corrigidos, tá? O que acontece? A primeira linha aqui, primeira linha não, eu só tenho 5 linhas e uma coluna. Então, esse aqui é o coeficiente que vai multiplicar pelo fenótipo do primeiro animal. Esse é o coeficiente que vai multiplicar pelo fenótipo do segundo animal. Esse é o coeficiente que vai multiplicar pelo fenótipo do terceiro, do quarto e do quinto. E assim por diante. Tá certo? Então, o valor genético do animal 1, ele é 0,14 vezes o fenótipo do primeiro animal com dado, que é o animal 4, menos 0,02 vezes o fenótipo do segundo animal com dado, que é o animal 5, mais 0,14 vezes o fenótipo do terceiro animal com dado, que é o animal 6, mais 0,04 vezes o fenótipo do animal 7, mais 0,05 vezes o fenótipo do animal 8. Quais são os fenótipos mais importantes para a predição do valor genético do animal 1? É o fenótipo do primeiro animal que tem fenótipo válido e do terceiro animal. Por quê? Porque, olha só, o animal 1 é pai. O animal 1 está aqui. Ele é o pai do animal 4 e ele é o pai
do animal 6. Essa coluna aqui, ela é referente ao animal 4, e essa é referente ao animal 6. Então, elas têm o mesmo, elas têm o maior peso para fazer o cálculo do valor genético do animal 1, tá certo? Então, olhando esse tipo de combinação, que vocês conseguem entender qual que é a importância de cada fenótipo na determinação do valor genético dos animais. Então, os fenótipos mais importantes na determinação do valor genético do animal 1 são os fenótipos do animal 4 e do animal 6. Por quê? Porque são filhos dele. Vamos pegar aqui o animal 2, tá? Quais são os fenótipos mais importantes para a determinação do valor genético do animal 2? São os fenótipos dos animais 5 e 6. Por quê? Porque 2 é mãe de 5 e mãe de 6. E quais são os fenótipos mais importantes para a determinação do valor genético do animal 3? O animal 3, ele é pai do 5 e pai do 8. Animal 3, ele é pai do 5 e ele é pai do 8. Está vendo que o fenótipo dos filhos é mais importante para a determinação do valor genético desse animal do que os fenótipos dos outros animais? Não que os fenótipos dos outros animais não sejam importantes. Eles são importantes porque eles estão no mesmo grupo ou fazem parte do mesmo nível, né, dos filhos. Então, essa matriz aqui é interessante a gente olhar ela para entender o que está acontecendo. Vamos pegar o animal aqui, ó. Deixa eu abrir o pedigree aqui para a gente pegar um animal interessante para estudar. O PET. Então, olha só, o animal 8. Tá? O animal 8 tem fenótipo próprio e a mãe dele, que é o animal 6, também tem fenótipo. Qual fenótipo é mais importante? O fenótipo do próprio animal, no caso é o fenótipo 8, que está aqui, ou o fenótipo da mãe, que está aqui? Olha só, o fenótipo do próprio animal é quase 3 vezes mais importante do que o fenótipo da mãe. E vou pegar o fenótipo da mãe. Olha só, o animal 3, tá? O animal 3 não, o animal 6. O animal 6 é filho de 1 e 2. O animal 6 tem o fenótipo próprio e também tem um filho com fenótipo. O que vale mais? Nesse caso, o fenótipo próprio vale mais do que o fenótipo do filho. Olha o ponderador do fenótipo próprio. Tá? O que vai acontecer? Se a gente tivesse um caso de um determinado animal com muitos filhos, é bem provável que o somatório dos fenótipos desses vários filhos fossem mais importantes do que o fenótipo do próprio animal. Depois a gente modifica aquela matriz para a gente chegar nessa inferência, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Façam esses exemplos com bancos de dados pequenos para que a gente consiga entender o que tem em cada matriz e como a gente interpreta esses valores. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente já calculou isso aqui, ó, tá? Então, a gente já executou
essa equação aqui. Espero que todo mundo consiga ver que esses procedimentos que nós fizemos aqui, ó, tá? Estão descritos aqui em cima, foram para a gente chegar nessa solução. Notem que, em termos de operações matriciais, a gente não tem muita coisa. Não é difícil fazer essa avaliação. O que é difícil é a gente conhecer as variâncias, tá certo? E computacionalmente, se nós tivermos um banco de dados grande, é difícil a gente fazer essas inversões e essas multiplicações. É isso que gasta muito tempo. Mas aí, nós já temos alguns algoritmos que não são os algoritmos usados para resolver dessa forma. Por quê? Porque dessa forma, eu fiz tudo no basicão, tá? Não me preocupei com memória do computador, não me preocupei com processamento das operações, não me preocupei com nada, eu só implementei, falei, ó, roda aí para eu pegar os valores. Se a gente estivesse fazendo com um banco de dados gigantesco, a implementação seria essa, no meu computador. Só que a análise demoraria mais. Cada operação, ao invés de demorar frações de segundos, demoraria minutos, demoraria dias, semanas, meses, anos, e assim por diante, dependendo da capacidade do computador. E agora, nós vamos montar o sistema de equações de modelos mistos usando essa equação aqui. Tá? Então, olha só. Eu chamei de C11 esse pedaço aqui. Chamei de C12 esse pedaço. C21 esse pedaço. C22 esse pedaço. Tá? Aqui eu estou construindo os pedaços. Aqui eu estou construindo esse pedaço aqui, parte de cima, e depois eu construo a parte de baixo. O que é importante? O que tem nesse primeiro pedaço? Olha só. Ele é uma função dos animais que estão no grupo 1 e dos animais que estão no grupo 2. Tá certo? É uma função dos fenótipos do grupo 1 e do grupo 2. Por quê? Porque aqui tem a matriz R-1. O que é isso aqui? Isso aqui é o total dos fenótipos do grupo 1 dividido pela variância residual. E aqui o total dos animais do grupo 2, dos desvios, né, do grupo 2, divididos. Quer ver? Aqui vai ficar mais fácil de ver. Deixa eu fazer esse. Na verdade, é o seguinte. Nesse primeiro pedaço, ele é equivalente ao total de animais do grupo 1. Aqui, o total de animais do grupo 2. Se a gente tivesse outros grupos, o elemento da diagonal seria o número de observações dentro daquele grupo. Nesse caso, é o número de observações dividido pela variância fenotípica. Fenotípica não, pela variância residual. Olha só o valor da variância residual. A variância residual é 5,5. Então, aqui, ó, 3 dividido por 5,5, 3 dividido por 5,5, dá 0,54. O valor que aparece aqui. E 2 dividido por 5,5 dá 0,36, é o valor que aparece aqui. Tá? Então, quando a gente aprende o que significa cada pedaço que está nisso aqui, a gente às vezes consegue construir isso aqui sem fazer as operações matriciais, tá? Então, computacionalmente, em larga escala, talvez fosse mais vantajoso eu construir aquele primeiro pedacinho da matriz
simplesmente a partir do número de observações dentro de cada grupo. E aí, pessoal, cada um faz a sua abordagem. Vamos lá para frente. Então, aqui a gente fez o primeiro pedaço. Aqui, o segundo pedaço. O que é esse segundo pedaço? Ó? Olha só. Ele é o número de informações do primeiro sexo referente a cada animal, tá? Dividido pela variância residual. O animal 1 tem fenótipo válido? Não, ele é 0. O animal 2 tem fenótipo no grupo 1? Não. O animal 3 tem fenótipo no grupo 1? Não. O animal 4 tem fenótipo no grupo 1? Tem. Quantos fenótipos no grupo 1 ele tem? Um fenótipo só. Então, 1 dividido pela variância residual é o ponto 18. Aqui. O animal 5 tem fenótipo no grupo 1? Não, ele tem fenótipo no grupo 2. O animal 6 tem fenótipo no grupo 1? Não. Tem um fenótipo válido no grupo 6. E assim por diante. Certo? É isso que está apresentado aqui. C21 é simplesmente a transposta daquela matriz anterior. Tá certo? Olhem só. Esses primeiros termos aqui, eles são referentes aos animais que estão no pedigree, mas que não têm fenótipos válidos. Mas eles têm que fazer parte dessa matriz para que na hora que a gente estiver calculando, fazendo as operações que envolvem a matriz G, a gente consiga executar as operações matriciais corretamente. Tá? Então, mas olhando isso aqui, ó, por exemplo, se eu só tivesse a informação dessa matriz aqui, eu já conseguiria falar que o animal 1 não tem fenótipo na base de dados, o animal 2 não tem fenótipo na base de dados, o animal 3 não tem fenótipo, o animal 4 tem um fenótipo, porque eu sei que esse aqui é 1 dividido pelo valor da variância residual. O animal 5 tem um fenótipo, e o fenótipo dele está no grupo 2. O animal 6 tem um fenótipo e está no grupo 2. O animal 7 e o animal 8 tem um fenótipo cada, sempre no grupo 1. Tá? Então, é bacana olhar isso aqui e começar a entender o que está dizendo cada informação. Aqui os dois pedaços. Tá certo? Isso aqui, então, é o somatório, tá certo? Dos fenótipos do grupo 1, dividido pela variância residual. Esse aqui é o somatório do grupo 2, dividido pela variância residual. A hora que a gente estiver calculando isso aqui, ó, a gente vai ver que só vai aparecer o somatório, ele não vai estar dividido pela variância residual. A divisão pela variância residual aparece só nessa parte de baixo, tá? Por que não aparece aqui a divisão? Porque vai aparecer aqui, tá? Vai aparecer aqui. Aí depois a gente vai entender melhor. Então vamos lá. Agora isso aqui é simplesmente montar o sistema de equações. Aqui a gente tem. Então, agora a gente tem um sistema de equações. Olha só. Tudo isso que está aqui, pessoal, é esse pedação aqui.
que é o tamanho desse pedaço? O tamanho desse pedaço depende do número de animais com dados, ou melhor, do número de animais na matriz de parentesco e do número de níveis de efeitos fixos. Nós temos 2 níveis de efeitos fixos e nós temos 8 animais na matriz de parentesco. Os 2 níveis de efeito fixo são referentes a esse termo aqui, e os 8 níveis de animais na matriz de parentesco são referentes ao A. Então, esse pedaço aqui, a gente sabe que é 10 por 10. Então, olha só. As 2 primeiras linhas e 2 primeiras colunas referem-se aos níveis de efeitos fixos e as 8 últimas linhas e 8 últimas colunas referem-se aos animais com dados. Tá certo? E aí vocês imaginam, se eu estou trabalhando com um banco de dados que tem 50 mil animais na matriz de parentesco, e esses 50 mil animais estão divididos em 50 grupos de contemporâneos, ou 1.000 grupos de contemporâneos, qual é o tamanho desse sistema de equações? É os 50 mil animais, mais o número de grupos, de níveis, né, para o efeito fixo, seja 500, 50 ou 1.000, dependendo do exemplo. Beleza. Então, o que eu faço aqui? Para esse caso, eu simplesmente, como que eu resolvo esse sistema de equações aqui? Em álgebra matricial, se eu tiver uma matriz A, que tem inversa, vezes o vetor B, igual a C, eu posso multiplicar os 2 lados pela inversa de A, tá certo? A menos 1 vezes A é a matriz identidade, vezes B igual a A menos 1 vezes C. Matriz identidade vezes o vetor B é simplesmente o vetor B é igual a A menos 1 que multiplica C. Então, em termos de álgebra matricial, basta calcular a inversa desse pedaço aqui e multiplicar por isso aqui para chegar nesses vetores. Tá? Só que agora eu tenho que calcular uma inversa de uma matriz que é 10 por 10. Com essa rotina que está implementada aqui, de fato, eu calculo essa inversa. Mas se nós estivéssemos fazendo essa operação com um banco de dados muito grande, eu não usaria essa opção. Eu usaria métodos de resolução de sistema de equações que não dependem da inversão da matriz. Eu vou usar algoritmos que são computacionalmente mais eficientes. Tá? E aí, eu não vou gastar tanta memória. Nesse caso, o tamanho da memória que eu vou gastar é irrelevante, porque uma matriz 10 por 10 para o computador ainda é pequena. Então, eu fiz a conta aqui. E a solução está aqui. Só que o que aparece na solução agora? Na primeira linha, aparece a solução para o grupo contemporâneo, né, para o grupo 1. Na segunda linha, aparece a solução para o grupo 2. E da terceira linha em diante, aparece o meu vetor de valores genéticos. Tá certo? Que são exatamente iguais às soluções que apareceram anteriormente aqui, ó. Só que elas apareceram em pedaços diferentes. Tá certo? Aqui apareceu primeiro
a solução para os efeitos fixos, nós corrigimos o vetor de fenótipos e depois calculamos o vetor com os valores genéticos. Usando o sistema de equações de modelos mistos, a gente obtém as soluções para os efeitos fixos e as soluções para os valores genéticos diretamente, tá? No único passo, tá? Então, essa é uma das vantagens da utilização do sistema de equações de modelos mistos. Agora, aplicando isso aqui, ó, tá? Essa versão mais simplificada, aqui eu tenho x', x', z', que multiplica alfa, que é esse termo aqui, ó, tá? Na verdade, aqui, ó, esse cross-prod, ele faz a operação z', tá? Solve a n, calcula a inversa de a. Multiplicado por alfa faz a menos 1 vezes, na verdade não é alfa, né? É o lambda aqui. Beleza. Então, aqui, ó, eu estou fazendo cada pedaço separadamente, montar o sistema de equações, e vou obter as soluções. Exatamente iguais. Tá certo? Nada de diferença. O mesmo sistema, as mesmas soluções obtidas de formas diferentes. Então, o grande trabalho do Henderson foi demonstrar que todas as propriedades estatísticas desse vetor obtido por essa forma eram iguais às propriedades estatísticas desse vetor obtido por esse sistema de equações aqui. Da forma como está apresentado aqui, pessoal, fica evidente, né, que, ou melhor, dá a impressão que isso aqui é muito mais complexo do que isso aqui. Só que o nosso exemplo é pequeno. Nesse exemplo pequeno, nós não precisamos, não foi necessário usar um método iterativo de obtenção de solução de sistemas de equações, não foi obrigado a usar um método de obtenção de matrizes inversas. As operações básicas com matrizes no computador foram feitas dentro da memória que o computador tinha, tá? Então não tem problema. A grande questão é quando a gente tem números de dados muito grandes, e aí as matrizes são gigantescas, tá? E aí, computacionalmente, é muito mais trabalhoso. Da forma como está aqui, ó, se eu quiser vir aqui, no meu banco de dados, tá? E acrescentar mais animais, o negócio vai rodar sem problema. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 3 animais. Então, eu vou colocar o animal 9, o animal 10 e o animal 11. O 9, vamos fazer um exemplo. Vamos colocar esses animais filhos daquele animal 6, porque o 6 é o primeiro animal que tem fenótipo na base de dados, né? E tem dado próprio também, tá? Então, o 6 é o pai do 8, a mãe do 8, né? E o 6 tem o fenótipo e o 8 também tem o fenótipo. Então, eu vou colocar o animal 9, o 10 e o 11 como sendo filhos do 6. 6 é do sexo 2. Então, tá aqui.
E eu vou colocar eles como sendo filhos, o pai deles. Deixa eu ver quem que é pai aqui. O 1, o 3 é pai também, e o 1 é pai. Então, vamos lá. Eu vou acrescentar aqui 8, 9, 10, 11. Quem que é o pai do 9? É o 1. Quem que é o pai do 10? É o 3. Quem que é o pai do 11? É o 1. Quem que é a mãe do 9? É o 6. A mãe do 10 e a mãe do 11. Sexo deles. Eu vou colocar 1, 2 e 1. Só para distribuir eles. E agora eu vou colocar o fenótipo. Sei lá, colocar o fenótipo qualquer aqui. 18, 23 e 19. Tá? Só expandir o banco de dados. Vamos ver se a rotina vai rodar do mesmo jeito. Então, apagar aqui. O animal agora é um vetor com 8 observações, pai, mãe, sexo, peso. Aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem algum erro aqui. Ó, aqui que a gente tinha falado. Ele está entendendo cada valor aqui, ele não está lendo como sendo alfanumérico, tá? Como sendo número, ele está lendo como sendo alfanumérico. Então, ele está classificando, está colocando 10 e o 11 na posição errada. Vou ter que corrigir isso aqui, vamos ver como que vai ficar. Deixa eu ver se desse formato está correto. 1, 2, aqui o 2, o 3, 4, 5, 6, 7. Bom, dessa forma aqui, eu acho que não vai ter problema. Não vou gastar muito tempo pensando nisso, não, tá? Deixa eu só ver se os animais 9, 10 e 11, eles são filhos, 9 é filho de 1, com 6. Mas o 6 também é filho, então por isso que está esses valores maiores aqui. Mas ele pelo menos montou aqui, não teve matriz, tá montada, vetor X montado. Agora eu tenho uma matriz R, que é 8, que é 8 por 8, porque ao invés de 5 animais com fenótipo, eu tenho 8 animais com fenótipo. Matriz G, na verdade, agora ela é 11 por 11 e não 8 por 8, né? Porque agora nós temos 11 animais no pedigree, está aqui. O vetor V, o B chapéu. Aquele pedaço, ó, isso aqui que a gente vai olhar, se vocês lembrarem, como que a gente ponderava os valores de cada fenótipo e o nosso objetivo era no animal 6, né?
Tá. No animal 6. Para predizer o fenótipo do animal 6, a gente usa a informação dele próprio, tá? Aqui, olha só, é uma linha para cada animal do pedigree e uma coluna para cada animal com fenótipo. Então, essa linha aqui é a linha do animal 6 com o primeiro animal com fenótipo válido. Qual que é o primeiro animal com fenótipo válido? O próprio animal 6. Então, naquela situação anterior, se eu não me engano, o ponderador do fenótipo dele era 0,30. Notem que agora, quando nós adicionamos dados de mais parentes, o valor do próprio animal passou a ser menos importante. Depois, qual que era filho do 6? O filho do 6 era o 8, tá certo? E os 3 últimos, qual que é o 8? 6, 7... Espera lá, deixa eu só ver aqui. Tá, então, o 6, vinha o fenótipo do 6, 8, 7, 6, 5, 4. Tá. Não, gente, isso aqui ó, é o fenótipo do animal 4, fenótipo do animal 5, fenótipo do animal 6, fenótipo do animal 7, do 8, do 9, do 10 e do 11. O animal que a gente está interessado, que era aquele que tinha o dado próprio e o fenótipo do filho, era, deixa eu voltar aqui só para lembrar. O animal 6, ele tinha o fenótipo próprio, o fenótipo dele era o terceiro fenótipo. Era o terceiro, depois ele se torna o pai do sexto, desses 3 últimos aqui, ó, tá? É o oitavo, o sétimo, o sexto, que nós adicionamos. Então, olha só, o sexto, o sétimo e o oitavo fenótipos, que são de filhos do animal 6, tá? E o quinto. Então, olha só, o valor genético do animal 6, ele vai vir agora. Ele tem a informação do próprio animal, que é o terceiro fenótipo, tá certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse aqui é o fenótipo do animal 6. E depois os fenótipos do animal 8, porque o 8 é filho do 6, do 9, do 10 e do 11. Então, vamos lá na nossa matriz. Então, olha só. O animal 6. É esse aqui. Então, a gente tem o terceiro fenótipo do 4, fenótipo do 5, fenótipo do 6, do 7, do 8, do 9, do 10 e do 11. Por que o fenótipo do 4 está influenciando muito ele? Qual que é a relação dele com o 4?
Aí é... Bom, vamos voltar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, olha só. O fenótipo, depois eu vou ver por que, essa informação está tendo tanto peso aqui, tá? Não sei se aconteceu alguma alteração no reordenamento, se aquele problema do reordenamento que a gente fez causou alguma alteração. Mas o terceiro fenótipo é o fenótipo do próprio animal. Pessoal, eu acho que teve alguma questão no ordenamento dos animais ali, tá? Mas o que a gente vai acontecer? Da mesma maneira, a gente vai olhar a linha referente ao animal e a coluna referente aos animais com fenótipo. E isso vai mostrar para nós quanto cada fenótipo está contribuindo para a predição do valor genético dos animais. Eu acho que essa alternativa que eu fiz aqui de colocar de acrescentar esses animais, a hora que ele não reordenou aqui, essa rotina não está muito boa para considerar isso, tá? Então, é possível que tenha acontecido algum problema. Eu vou verificar isso, e aí na próxima aula a gente confere essa questão da ponderação. Pessoal, alguma dúvida? Então, olha só. A gente viu hoje que chegar nos valores genéticos dessa forma, ou de qualquer uma dessas outras duas, é exatamente igual. A gente precisa ter os valores genéticos não, as variâncias conhecidas. A gente precisa montar a matriz X adequadamente e a gente pode ir montando pedaço por pedaço desses sistemas de equações para a gente entender o que cada informação, o que cada registro está contribuindo para montar o sistema de equações. Depois disso, aí quando a gente começa a olhar cada pedaço, fica mais fácil da gente entender como que funciona o sistema de equações de modelos mistos. Então, para a próxima aula, eu vou verificar aquele negócio o que aconteceu no caso de acrescentar essa informação que nós acrescentamos agora no final, ficou um pouco confuso, mas provavelmente porque o pedigree é muito pequeno e tem muito animal endogâmico, enfim, as ponderações não estão muito claras. Eu vou montar um outro sistema maior, que o indivíduo tem vários filhos, e a gente vai ver quanto a informação de cada filho ajuda na predição do valor genético de um pai. E depois a gente vai fazer várias alternativas para a montagem da matriz X. A questão da matriz X é bastante importante. Então, eu queria que vocês tentassem pegar esse exemplo que nós trabalhamos hoje, implementá-lo ou no R, no SAS, no Excel vocês conseguem fazer isso também sem problema, para a gente trabalhar um pouco mais com essa questão da avaliação genética na próxima aula. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Bom, eu mandei o artigo do Marcos Deon lá no grupo do WhatsApp. Tem todos os dados que a gente usou para fazer esse exemplo. Vocês assistirem às aulas, quem não tiver muita familiaridade com R, vai poder acompanhar o que a gente fez e fazer sua própria rotina, e vai ter condições de desenvolver tudo isso que a gente desenvolveu. Aí, na próxima aula, a gente continua essa parte de avaliação genética usando as matrizes, tá certo? Pessoal, bom final de semana para todo mundo.
Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode mandar lá no grupo que a gente vai discutir. Obrigado, pessoal. Um abraço. Bom final de semana.